Começamos a aula de hoje com um estudo de propriedades ópticas, abordando o caso de dielétricos através de um modelo clássico, conhecido como modelo de Lorentz. A ideia desse modelo é construir a resposta de elétrons vistos como entes clássicos à passagem de uma onda eletromagnética, construindo então uma equação de movimento que represente essa resposta. Da equação de movimento vamos extrair uma quantidade macroscópica que é a polarização. Da polarização a função dielétrica. E essa função dielétrica vai depender da frequência. Para algumas frequências ela vai ter uma parte imaginária acentuada que vai corresponder à absorção de luz. Então nós vamos ter uma situação na qual em frequências específicas ocorre a atenuação da luz no cristal, que corresponde à absorção. Isso é o que o modelo de Lorentz tem a nos dizer sobre os dielétricos. Então vamos elaborá-lo passo a passo, pensando primeiro em construir uma equação de onda a partir das equações de Maxwell para descrever a onda eletromagnética na matéria. Então, para isso, eu escrevo a lei de Ampère-Maxwell, rotacional de H é uma derivada no tempo do deslocamento elétrico, mais um J. A lei de Gauss no magnetismo, a lei de Gauss para o deslocamento elétrico, D. Aqui ρ é o excesso de carga, densidade de cargas livres, e a lei da indução de Faraday. Ainda, nós vamos considerar os seguintes pontos para serem introduzidos nessa equação. Bom, primeiro a definição do D em relação ao campo elétrico e a polarização, que vai ser usada em breve para introduzir a polarização no problema. Então, usamos no nosso modelo ausência de cargas livres, ausência de excesso de cargas. Então, ρ igual a zero, divergência de D, portanto, vai ser zero. Vamos considerar também que efeitos magnéticos são desprezíveis frente aos efeitos elétricos. Isso faz o μ ser próximo de μ0 e tem como consequência escrever o B como μ0H. Por conveniência, escrevo aqui a constante 1 sobre C2 como μ0 ε0. E aí a ideia é construir uma equação de onda da forma que vocês conhecem do eletromagnetismo, fazendo o rotacional do E para gerar uma equação de onda para o E. Isso vai ser relacionado com a derivada no tempo, a menos no sinal, do rotacional do B, que vai ser obtido a partir da lei de Ampère-Maxwell. Então observem que eu tenho uma derivada segunda do deslocamento elétrico, que vai aparecer como uma derivada segunda do campo elétrico e derivada segunda da polarização. Além disso, eu vou ter uma derivada primeira da densidade de corrente. Então eu escrevo a equação incorporando isso que eu disse, com um termo de derivada segunda no E. Do lado direito eu vou deixar o termo de derivada segunda na polarização e o termo de derivada primeira no J. A resposta do material à passagem de onda é descrita pela formação de uma polarização ou de uma densidade de corrente. Nós vamos separar dois casos. O caso de dielétricos é quando ocorre a polarização, porque os elétrons estão presos nos seus sítios. E o caso de metais é quando não tem a polarização, mas tem a formação de uma corrente, porque os elétrons estão livres. Então, inicialmente, vou tratar o segundo termo como zero e abordar só o primeiro. Então, como que a gente aborda o primeiro? Como é que eu tenho que ter um modelo para a polarização? E isso vem do chamado modelo de Lorentz, que propõe uma equação de movimento para a resposta dos elétrons frente à força externa produzida pela onda eletromagnética. Então, alguns ingredientes desse modelo é a existência de uma força restauradora como um modelo mais simples para a ligação dos elétrons em seus sítios. Então eu assumo que deslocamentos são pequenos, de forma que um potencial harmônico
adequado para descrever os elétrons presos nos seus sítios. Isso me dá uma força igual a um menos kx, né? X é o deslocamento em relação à posição de equilíbrio. Eu ainda vou considerar um termo de amortecimento para tratar perdas de energia. Isso é esperado que aconteça, por exemplo, o elétron acelerado vai emitir radiação e perder energia. Então eu vou colocar uma força de amortecimento proporcional à velocidade, também como um modelo mais simples para essa força. A constante eu vou escrever como um m gama, por conveniência. E eu vou considerar então uma força externa produzida pela onda eletromagnética. Vai aparecer apenas a parte elétrica, porque os efeitos magnéticos são desprezíveis frente aos efeitos elétricos. Então eu vou chamar de externa menos a carga do elétron, né, vezes o campo elétrico. Então essa é a minha equação de movimento. Levada na segunda lei de Newton, essas são as forças. Levada na segunda lei de Newton, eu tenho a equação de movimento. Massa vezes aceleração. Vou colocar os dois termos de força aqui. Força de amortecimento, força restauradora, é igual a força externa. Notem que eu defini um parâmetro aqui que é o ômega zero. Isso vem do K da mola. Então, ômega zero é a raiz de K sobre M. E é uma frequência característica do meu modelo, que representa a ligação do elétron no seu sítio. Representado aqui pelo potencial, né? É uma característica desse potencial que prende o elétron. Então, essa é a minha equação de movimento. Dividindo tudo por M, eu tenho x2 pontos, mais gama x ponto, mais ômega 0,2x, é igual a menos E sobre M. Bom, o que eu faço com isso, né? Eu vou resolver isso supondo que o comportamento do deslocamento em relação à posição de equilíbrio no tempo segue o comportamento temporal do campo, e o campo é um E0 elevado a menos I ômega t. Então eu assumo a mesma forma para o deslocamento em relação à posição de equilíbrio x, o que me fornece então o meu deslocamento diretamente, que vai ser menos E dividido por M ômega 0,2 menos ômega 2 menos I gama ômega, tudo isso vezes o campo E. Notem que isso é imediato mesmo. A derivada segunda dá um menos ômega 2, que está aqui. A derivada primeira vai cair um I ômega com um gama, forma esse termo. O ômega 0,2 se mantém aqui. Tudo isso multiplicado por x é menos EE sobre M. Então eu tenho o meu x. Bom, esse é o deslocamento de um elétron em relação à posição de equilíbrio. Estou supondo que todos os elétrons são do mesmo tipo. Então todos estão com a mesma frequência ômega 0 característica da sua ligação com o seu sítio. Mas eu quero uma quantidade macroscópica que represente a resposta do sistema, e isso é a polarização. Eu posso obter a polarização a partir do momento de dipolo criado como resposta à passagem do campo, e eu construo então a polarização somando sobre todos esses dipolos, dividindo pelo volume. Então eu tenho menos EX, é um dipolo elementar, e N é o número de elétrons por unidade de volume. Então eu construo uma quantidade macroscópica a partir dessa resposta microscópica. Eu estou supondo novamente então que todos os elétrons são do mesmo tipo, por isso eu só multiplico aqui pelo número de elétrons por unidade de volume. Bom, mas então se eu tenho X, eu tenho P. Então o P vai ser um N é 2 sobre M dividido por um ômega 0,2 menos ômega 2 menos I gama ômega vezes o campo elétrico E. Então essa é a polarização. Tá? Agora que eu tenho um modelo para polarização, eu posso voltar à minha equação de movimento. Lembrem que ela envolvia o rotacional do rotacional de E, e isso eu vou escrever, a partir de uma identidade, como gradiente da divergência do E
menos Laplaciano de E. No entanto, no nosso modelo, a divergência de E é igual a zero, porque a divergência de D é igual a zero. E a polarização é uniforme, então a divergência de P também é igual a zero. Isso leva a esse termo anular. Então a equação de movimento ela vai ser escrita como o Laplaciano de E. Todos os outros termos eu vou colocar do outro lado. Um deles envolvia a derivada segunda do campo elétrico no tempo. Então é esse termo que já aparece aqui na minha equação. Mais alguma coisa. O outro termo era um menos μ0 d2p dt2, né? Mudando o sinal vai ser μ0 d2p dt2. E o p é isso aqui. Então eu simplesmente escrevo o p, n é 2 sobre m ε0 dividido por ômega 0,2 menos ômega 2 menos i gama ômega. Vou colocar um colchete aqui, vezes a derivada segunda do E no tempo que aparece aqui, né? Então eu tenho a minha equação e eu tenho que resolvê-la agora para saber como que a luz se comporta naquele material. Para isso eu tento uma solução tipo uma onda plana, que é um E0, E elevado aí, vou colocar um K maiúsculo, Z, vou assumir uma propagação ao longo do eixo Z, menos ômega t. Bom, isso de fato é uma solução. É uma solução desde que o K obedeça a essa relação. K2 igual a ômega 2 sobre C2, isso é obtido apenas substituindo ali. 1 mais N é 2 sobre M ε0 dividido por ômega 0,2 menos ômega 2 menos I gama ômega. Então esse é o meu K. A propriedade importante desse K, nesse problema, é que ele é complexo. Então ele pode ser escrito como um K real mais um I alfa, alfa sendo a sua parte imaginária. Automaticamente isso leva a uma definição de um índice de refração imaginário, como um N com sua parte real e um K com a parte imaginária. A relação entre essas duas quantidades é a normal que a gente tem no eletromagnetismo. K é ômega sobre C, N, que vem diretamente da definição do índice de refração. Então, eu posso analisar o meu problema pensando o seguinte: se eu tenho uma onda plana e essas quantidades imaginárias, então qual que é a consequência disso? Bom, eu substituo. O E é um E0. Vamos substituir o K aqui. Vai ser um E elevado a I, né? Kz menos ômega t. Bom, isso vai se tornar um E0. Quando eu substituir o K aqui, a parte imaginária dele contribui com um termo que vai produzir um decaimento exponencial da amplitude a partir da superfície. Porque eu vou ter I com I2 menos 1. Então eu vou ter um E elevado a menos alfa Z. Então a amplitude agora ela decresce a partir da superfície, está em Z igual a zero, com esse decaimento exponencial. E eu vou ter uma parte que representa a oscilação, que é o K, parte real, Z menos ômega t. É a substituição desse K aqui. Então é elevado a Kz menos ômega t, como antes. Tá, então a quantidade 2 alfa, 2 porque energia tem a ver com E ao quadrado, 2 alfa é chamado de coeficiente de absorção. A física aqui então é muito clara. Isso é um coeficiente de absorção porque ele produz a atenuação da onda eletromagnética no material. Bom, então, voltando às partes real e imaginária, o meu N2, né, vai ser um N mais IK ao quadrado. E isso está relacionado com K2, então, através de um C sobre ômega. Então, é um C sobre ômega K, o N. Então, eu consigo calcular o N2 a partir do meu K2. E isso vai ser, só reproduzir a fórmula aqui. N é 2 sobre M ε0. 1 sobre ômega 0,2
menos ômega 2 menos I gama ômega. Então essa é o índice de refração. Com sua parte real e imaginária, ele elevado ao quadrado. Daqui eu posso tirar o que é N e o que é kappa, né, as partes real e imaginária, e usá-los para descrever a passagem de luz no material. O que eu vou ter é uma descrição muito interessante que pode ser resumida nessas duas figuras. Eu tenho a parte real em função da frequência incidente, que é o meu ômega. Essa é a parte real e essa é a parte imaginária. Então o que acontece? É o seguinte, quando o ômega zero, o ômega é muito diferente do ômega zero, então quando essa primeira diferença aqui não vai ser zero, ômega diferente de ômega zero, eu estou assumindo agora no meu modelo que o gama é muito pequeno. Então, desde que ômega 0,2 menos ômega 2 não seja zero, esse termo de gama não vai contribuir com nada, ou seja, o índice de refração vai ser puramente real. Então ele começa com frequências, vamos supor que eu tenho um ômega zero em algum ponto aqui. O ômega zero é aquela frequência natural de oscilação. Se o ômega é diferente de ômega zero, isso aqui é só real. Então eu começo com a parte imaginária zerada. E a parte real vai ter um comportamento com a frequência que é chamado de dispersão normal. É a variação do índice de refração com a frequência. No entanto, não importa quão pequeno seja o gama, quando o ômega incidente coincide com a frequência ômega zero, eu tenho uma situação de ressonância em que essa parte é igual a zero. Então o índice de refração ele passa a ser puramente imaginário. Aí o gama contribui. Então a parte imaginária vai ter um pico no ômega zero. Depois o ômega volta a ser diferente de ômega zero e ela não contribui mais. E a parte real vai ter uma oscilação rápida e depois ela volta a dominar a situação. Então essa é a figura que a gente tem. Quando o ômega é igual a ômega zero, apenas nessas frequências, o gama contribui e o kappa passa a ser apreciável. Nessa situação, é a situação em que a parte imaginária predomina, então o alfa também é apreciável, que é a parte imaginária do K, e eu tenho a atenuação da onda, que corresponde à absorção. Bom, essa é a figura importante desse modelo de Lorentz. Ele mostra que a absorção do dielétrico em frequências específicas que correspondem a parâmetros do meu modelo relacionados com a ligação do elétron nos seus sítios. Bom, só para finalizar, a gente tinha feito um modelo para elétrons de um tipo só. E se eu tiver mais de um tipo? Não tem problema nenhum. Eu só generalizo fazendo uma soma sobre os tipos. E para cada tipo, eu atribuo uma frequência e uma constante de amortecimento específicas. Então eu tenho grupos F e J dos elétrons do tipo J, que estão respondendo à perturbação a partir de um potencial caracterizado por um ômega 0J e um amortecimento que eu estou chamando de gama J. E aí então eu tenho um gráfico que vai ser da parte real do N, com uma dispersão normal, depois uma região de dispersão anômala, depois outra região de dispersão normal, outra região de dispersão anômala, outra região de dispersão normal e assim por diante. Essas regiões de dispersão anômala correspondem às frequências ômega 0,1, a outra frequência dos elétrons de outro tipo, ômega 0,2. Elétrons de outro tipo são elétrons ligados a sítios que se comportam de forma diferente, ômega 0,3, etc. E a parte imaginária vai ser formada por picos nessas frequências características. Só nessas frequências há a contribuição da parte imaginária. Assim por diante. Aqui eu noto também que a parte imaginária do K leva, que eu chamei de alfa,
né? Então essa é a parte imaginária. Leva a uma parte imaginária do N, que eu chamei de kappa, e leva também a uma parte imaginária da constante dielétrica. Todas essas coisas são relacionadas entre si. Então é muito comum relacionar a absorção com parte imaginária da constante dielétrica. Essas coisas são relacionadas diretamente uma com a outra. Tá? Então isso é o que o modelo de Lorentz tem a nos dizer sobre a absorção de luz em dielétricos.